Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo nós vamos falar de misturas, especificamente misturas homogêneas. Vamos observar esta imagem. Ai, 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 já deu até fome de ver essa foto linda. Você já fez, ou você aí de casa, já ajudou alguém a fazer um bolo? Se não, não perca a oportunidade. Quando a mamãe, a tia, a vovó lá estiverem preparando um bolo, fica de olho para vocês aprenderem. O que significa quando tem uma pessoa preparando ali, realizando ali a receita de um bolo? O que significa? Mexa até ficar uma mistura homogênea. Então, basicamente, muito básico, tá, pessoal? Basicamente, quando nós vamos fazer uma receita de bolo, nós precisamos de ovo, farinha, óleo, margarina, açúcar, fermento, mas o fermento vem lá no final, né? Mas são todos produtos, substâncias diferentes uma da outra, certo? Com consistências diferentes. E aí o que a gente faz? Então a gente vai colocando todos esses ingredientes conforme a receita, vamos colocando dentro de um recipiente e começamos a misturar, a mexer tudo isso. E a gente vai mexendo e vai misturando. Por que a gente fala de mistura homogênea? Porque uma mistura homogênea é uma mistura homo, igual. Ou seja, para que eu consiga deixar essa mistura homogênea, eu preciso mexer até o momento que eu não identifique mais cada produto separadamente. Então, todos esses ingredientes estarão misturados a tal forma que nós não identificaremos mais o que é o ovo, o que é a margarina, o que é a farinha. Vai estar tudo misturado. Por isso que tem que mexer bem para você estar com uma mistura que nós chamamos de homogênea. Misturas são formadas por duas ou mais substâncias puras que apresentam propriedades diferentes daquelas apresentadas pelas substâncias puras. Alguém aqui já realizou nas aulas de ciências e biologia essa experiência aqui? Então, o que acontece? Abaixo, no início do vídeo, aqui, nós temos corantes. Bem abaixo aqui, ó, porque o prato é branco, então a gente não consegue identificar corretamente. Mas a gente tem leite. E aí, corante. Aqui, essa mãozinha que está aparecendo, ele tem nessa pontinha aqui, deste cotonete, ele tem o quê? Detergente. E por que ele colocou esse detergente ali, né? Então, quando o detergente entra em contato com o leite, com o líquido, então o leite ele tem gordura. Detergente serve para quê? Para quebrar as moléculas de gordura, por isso que a gente usa para lavar a louça. Então, neste momento, ele está separando as substâncias. O corante só foi colocado ali para que a gente consiga visualizar. Porque se nós deixássemos apenas o leite e o detergente, nós não conseguiríamos ver este efeito aqui. Talvez você aí de casa já tenha feito esta experiência nas aulas de ciências aí com as suas professoras, os seus professores. Então, um exemplo de mistura é o ar atmosférico, pois é composto pelo gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás carbônico e diversas outras substâncias. Então, nós aprendemos que mistura é quando eu pego vários componentes, várias substâncias e faço a união dessas substâncias. Algumas aulas atrás, nós falamos sobre substâncias puras. Então, quando nós temos o elemento isoladamente, ele é considerado puro. A partir do momento que eu vou realizando
o conjunto, o encontro dessas substâncias puras, elas deixam de ser puras e vão virando misturas. E aqui, neste slide, nós temos como exemplo, um exemplo de mistura, o nosso ar atmosférico. Então, para compor o nosso ar, nós precisamos de gás nitrogênio, de gás oxigênio, de gás carbônico, entre outras substâncias puras, porque inicialmente elas são puras. E aí, quando a gente coloca tudo junto, elas vão virar, então, uma mistura. Que vai fazer o quê? Vai compor, então, neste exemplo deste slide, o nosso ar atmosférico. Misturas homogêneas, ou seja, misturas iguais, são aquelas em que olha aqui o não se consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias da mistura. Professor, explica melhor? Claro, com maior prazer. Então, quando a gente fala em mistura homogênea, homo de igual. Neste exemplo aqui, ó, neste vídeo, nós temos um copo com água e a pessoa jogou aqui dentro deste copo com água uma porção pequena, porque a quantidade conta muito, então uma porção pequena de açúcar. E logo em seguida, ela misturou, né? Ela uniu ali a água com o açúcar. Então, ao fim deste vídeo, nós não conseguimos identificar ou diferenciar cadê a água e cadê o açúcar. Lembrando que a proporção é bem significativa, porque se eu colocar muito açúcar e pouca água, esse efeito não acontece. Então, aqui eu tenho uma mistura homogênea, homo de igual, ficou tudo igual e eu não consigo diferenciar um do outro. Mistura homogênea apresentam-se de forma uniforme, igual, em apenas uma fase. E neste momento nós vamos dar nome a essa fase. Se eu estou falando de apenas uma fase, então é monofásica, mono de um. Isso acontece porque as substâncias se dissolvem de tal modo que se tornam uma solução. Então, aqui dentro eu tenho água e açúcar. Esta água, então, que é um solvente natural, ela vai dissolver este açúcar. No final dessa dissolução, eu terei uma solução. E esta solução é homogênea. Eu não consigo diferenciar. Eu não sei aqui aonde está somente o açúcar. São chamados de soluções e não podem ser separadas de modos físicos. Ou seja, manualmente a gente não consegue separar isso. Só vai conseguir separar se tivermos técnicas químicas, ok? Então aqui, por exemplo, também temos um videozinho para vocês mostrando aqui um equipamento. Este equipamento é responsável, ele sim, vai conseguir separar as soluções, separar aquela mistura homogênea. Então, através de uma técnica, de um processo químico, onde a gente vai utilizar não só o físico, mas a gente depende aqui de tecnologia e de máquinas. Um exemplo que a gente tem é separar o álcool da água. Então, nesse processo, a gente conhece esse processo, vocês já devem ter ouvido falar de destilação. Então, para ocorrer a destilação,
ela só consegue, que é o processo de separar o álcool da água, só conseguimos realizar este procedimento. Eu não consigo separar o álcool da água em casa, certo? Somente com técnicas químicas e aparelhos especializados. Então, em uma solução, o material presente em maior quantidade é o solvente, tá aqui. Material em maior quantidade. Não esqueçam que a quantidade se faz de extrema importância nesses exercícios, nessas atividades que nós estamos realizando. Os demais componentes da mistura, por exemplo aqui o sal, são chamados então de solutos. E ao final desta mistura de água e sal, nós chegamos então numa solução. Novamente então, água, solvente, sal é um soluto. Solvente mais soluto igual a uma solução. Então, a solução é o resultado da mistura do soluto com o solvente. E vamos lá, pessoal, vamos a um mão na massa. Então, pega lá os seus cadernos e vamos fazer hoje na nossa aula um soro caseiro. Você aí já tomou um soro caseiro? Sabe por que a gente toma o soro caseiro? Conhece a história do soro caseiro? Então, vou contar para vocês um pouquinho. Então, o soro caseiro é uma mistura de água, açúcar e sal em proporções que a professora vai explicar daqui a pouquinho para vocês. Esse soro, ele foi descoberto por um médico, né? Descoberto porque ele teve que fazer as experiências para chegar ali certinho nas quantidades. Foi descoberto por um médico num momento de uma doença muito grave que era o cólera, onde as pessoas tinham muitos índices de diarreia e as pessoas vinham à morte pela quantidade, né, de diarreia que eles tinham. Então, lá pelo século XX, mais ou menos, que já surgiu essa questão do soro caseiro. E ele conseguiu fazer, então, né, as proporções e conseguiu salvar uma média, pelo menos diz as leituras que a professora realizou, ele conseguiu salvar uma média de 50 mil pessoas com o soro caseiro. Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer um soro caseiro. E para a gente poder fazer esse soro caseiro, então nós vamos precisar de um copo cheio, aproximadamente 200 ml de água limpa, uma medida rasa de sal, então a colherzinha menor que vocês tiverem em casa aí, sal, e 2 medidas rasas ou uma colher maiorzinha de açúcar. Então, vamos lá? Um tempinho para que vocês montem esse material, separem esse material em casa, pede para a mamãe lá para ajudar e a gente vai aprender a fazer um soro caseiro. Um tempinho para vocês. E aí, pessoal, juntar o material em casa, pede para a mamãe, hein? Não vai fazer bagunça, porque depois ela vai ficar brava com a professora aqui, por favor. Pessoal, então, neste vídeo, vamos aprender a fazer um soro caseiro. Então, o soro caseiro, para que serve o soro caseiro, né? Primeiro vamos explicar.
Então, historicamente, lá pelo século XX, um médico, ele conseguiu chegar nas proporções ideais para ter um soro caseiro. Esse soro, ele consegue ali fazer com que a pessoa vá se recompondo, ele consegue fazer com que a pessoa vá retomando, recobrando as suas energias. Então, ele começou, ele desenvolveu essa técnica num determinado momento onde estavam com um surto de cólera e teve a imagem de um bebezinho de 3 meses à frente dele, onde esse bebezinho não conseguia ao menos erguer a cabeça para mamar. E aí ele fez essa mistura que nós vamos fazer agora, e a partir daí esse bebezinho ele começou a melhorar. No mesmo dia ele já começou a erguer a cabecinha, já começou a mamar, e a partir daí ele começou a divulgar então este soro caseiro. Então, historicamente, temos dados do soro caseiro que este médico pode ter conseguido salvar uma média de 50 mil vidas. Então, olha a importância. Aqui nós temos a imagem de uma colherzinha, essa colherzinha azul. Talvez você até tenha essa colherzinha em casa, porque normalmente essa colherzinha ela é fornecida pelos postos de saúde. Então é uma colherzinha padrão, com medidas padrões para facilitar aí a fabricação, a gente poder fazer esse soro em casa. Então quando você está doente, com uma virose e está aí, a professora falou virose porque é o comum, E aí você está com um quadro de diarreia, então pode fazer um sorinho caseiro para ir melhorando, para ir recobrando as energias aí do seu corpo, tá? Então essa colherzinha aqui, ela tem 2 lados. Em um lado nós podemos verificar que é maior, é mais fundinho, e do outro lado é um lado menor. Então aqui seria deste lado para colocar o açúcar e do outro lado para colocar o sal. Mas professora, eu não tenho essa colherzinha em casa, tô passando mal, o posto de saúde nem tá aberto à noite, o que eu faço agora? Então eu vou ensiná-los como fazer um soro caseiro. Então, para fazer o soro caseiro nós precisaremos de um copo cheio com uma proporção de 200 ml de água, água limpa, de preferência filtrada aí, tá, pessoal? Ou pode ser também aquela aguinha fervida aí para quem não tem água filtrada, Ferve a água lá para tomar aguinha limpinha em casa. Uma medida rasa de sal e 2 medidas rasas de açúcar. Como a professora está tentando fazer, ajudá-los sem a utilização dessa colherzinha, então nós podemos usar aqui uma medida rasa, ou seja, aquela colherzinha menor, que normalmente as pessoas chamam de colher de café, aquela colherzinha menor, para sal. E uma colherzinha maior, que pode ser a colher que nós chamamos de colher de sopa, para o açúcar, ok? Estão com o material na mão? Vamos lá! Esse procedimento deve ser realizado e você precisa tomar esta mistura dentro de 24 horas. Então, se passou 24 horas, claro que a gente sempre aconselha, Primeira coisa, procurar um médico. Neste caso aqui, é aí num apuro para que você consiga tentar resolver mais rápido, mas não fica sofrendo em casa, que doença a gente não trata em casa sozinho, não se automedica. Mas neste caso, mal não vai fazer, porque nós estamos tratando aqui só com produtos naturais, Então não vai fazer mal nenhum. Então deve ser oferecido com colher ou no copo a quantidade ali de soro em 24 horas.
No exemplo, né, falando em colher, para quando a gente estiver falando de um bebezinho, né, que é muito mais fácil dar esse soro para um bebezinho, se for na colher. Vai dando aos pouquinhos, não vai dar toda essa quantidade de 200 ml de uma vez só, né? E no caso de uma pessoa maior, pode ir tomando aos poucos até se sentir melhor, ok? Então, vamos ao nosso mão na massa. Vem com a Prof. Ari aqui, ó. Então, aqui nós temos água. Aqui nós temos o açúcar. E aqui a professora tem o sal. Então, o que nós vamos fazer? 200 ml de água. Aqui a professora vai colocar, ó, açúcar. Essa colher é maior, então coloquei o açúcar. Vou pegar a outra colher, que ela é um pouquinho menor. Como ela não é tão menor assim, eu vou diminuir a quantidade aqui, tá? E um pouquinho de sal. Vocês viram que a proporção de açúcar foi maior. E vamos misturar. Agora vocês de casa, conta para a professora o que vocês estão enxergando aqui. Nós estamos trabalhando misturas homogêneas. Aqui a professora colocou, vocês viram, água, açúcar e sal. Essa mistura é ou não é homogênea? Hein? É homogênea. Eu não consigo mais identificar o açúcar e o sal dentro deste copo. Então, essa mistura está homogênea. Todas as substâncias estão ali dentro e nós não conseguimos separar, que nós chamamos de fase. Tem apenas uma fase. Pessoal, a professora falou algumas vezes durante a aula sobre proporções. Então, olha só, eu vou pegar um outro copo e coloquei bem menos água. Então, vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês identificar. E agora, eu vou jogar uma quantidade de açúcar. Olha só por que a professora bateu tanto na tecla das proporções. Eu coloquei muito mais açúcar do que água. Então, aqui eu consigo enxergar duas fases. Eu consigo observar que o açúcar desceu todo para o fundo deste copo. E por mais que eu misture, e misture, e misture, quando eu paro, o açúcar vai decantar, olha lá, e vai indo todo para o fundo deste recipiente. Por isso que é tão importante nós trabalharmos com as proporções, ou seja, com as quantidades, conforme a gente trabalhou aqui no soro. Então, aqui no soro, 200 ml de água, uma colher, uma medida maior que a gente chama de sopa de açúcar e uma colher, uma medida de cafezinho de sal. Não esqueçam que esta mistura precisa ser consumida em até 24 horas. Caso tenha passado de 24 horas e você ainda se sente mal, procure um médico. Espero que vocês tenham entendido como faz o soro e a importância do soro. Então, neste vídeo, nós falamos de misturas homogêneas. Até breve. Tchau, tchau!